Igreja, que alegria te conhecer. Que alegria, que honra. Toma o seu lugar. Eu não posso deixar de iniciar essa noite celebrando aqueles que promoveram esse tempo que tem sido tão especial. Obrigada. Desde que eu estava ainda no Rio, eu estava assistindo tudo, acompanhando tudo que Deus está fazendo aqui. E eu quero fazer como a palavra diz, dar honra a quem honra é devida. Eu quero honrar seus pastores, os pastores dessa casa, por esse momento tão precioso, por esse investimento que veio direto do coração de Deus, para marcar esse tempo nas nossas vidas. Pastora Nathalie, Pastor Bill, você pode aplaudir esses servos do Senhor tão ungidos, tão preciosos, tão abençoados. Obrigada, pastores, por confiar o altar dessa casa a mim nessa noite. Para mim é realmente motivo de grande gratidão te encontrar. Eu posso começar me apresentando, como vocês viram, né? Mãe, provavelmente já me viu correndo por ali. Esposa, pastora. Hoje eu estou com a minha família toda reunida aqui. Mas eu venho lá do Rio de Janeiro, sou pastora na Igreja United, um ministério que, pela graça de Deus, tem completado seus 10 anos. E aos meus 18 anos, o Senhor me fez encontrar esse caminho, que é a visão de alcançar, construir, empoderar pessoas com a mensagem transformadora de Jesus. E desde então, minha família e eu temos crescido, nos formado, servido a esse ministério. Hoje estamos com a missão maravilhosa, que é acompanhar nessa visão apostólica, plantando novas igrejas. Então hoje eu e meu marido somos pastores plantadores. Nós abrimos um novo lar para compartilhar um legado de fé. E então, nesse momento, estamos na Barra da Tijuca. Quem conhece a Barra da Tijuca? Barra da Tijuca, estamos lá, pela graça do Senhor, plantando esse campus. E aceitamos suas orações. Por favor, interceda pelos seus irmãos que estão lá. Uma pequena comunidade de fé, mas muito, muito, muito preciosa. Trago o abraço deles para vocês. E então, como eu estava falando, estou com minha família hoje aqui, né? A Vidinha, a Vida, minha filha de 1 ano, o Sião, meu filho de 3 anos, meu marido, pastor Caio, maravilhoso, abençoado. E nós estávamos tão animados para vir aqui, que eu posso te contar uma história engraçada? A gente estava muito animado por algumas razões. Primeiro, porque eu só escuto maravilhas a seu respeito. Eu posso dizer e testemunhar lá do Rio de Janeiro que nossos amigos em comum têm dito coisas incríveis sobre essa casa. Todo mundo falando, eu já preguei lá, eu quero conhecer, vocês vão amar conhecer. Eu falei, nossa, a gente precisa desse encontro. Já estava seguindo vocês nas redes sociais e é maravilhoso poder compartilhar isso com vocês para fortalecer seu propósito. Vocês têm inspirado, além de Juiz de Fora, seu legado de fé tem se expandido. Vocês têm sido uma grande referência nesse Brasil, eu creio nisso. E a gente estava animado para conhecer vocês por isso. Também porque nossas férias de família semestrais foram combinadas para que a gente pudesse estar aqui, né? Então nós deixamos nossa igreja lá preparada para que a gente pudesse vir para cá. E adivinha, gente, claro, eu tenho 2 crianças pequenas, minha família mora fora da minha cidade, então eu estava, uau, tá chegando, as férias, estão chegando. E a gente programando essa agenda no meio, né? E então, eu estava com o coração antecipado para esse momento. O que acontece? Preparo as malas para 15 dias, porque a gente vai emendar essa viagem na próxima, né? Prepara as malas, prepara as crianças, prepara as marmitas, vocês sabem como é, né? Prepara a casa para poder deixar fechada quando vai viajar. Prepara tudo, toma o banho, banha as crianças, vamos! Estou saindo de casa, recebo uma mensagem. Pastora, onde você está indo? Eu disse, estou indo pregar, em Juiz de Fora. E aí, a minha secretária me manda uma mensagem dizendo, pastora, a agenda é amanhã. Eu já estava, gente, quase dentro do carro. Aí eu recebo mensagem, a mensagem é amanhã. Amanhã
que você vai lá, bem-vindo. E eu não acredito, já estava com o coração pronto. Então, desde ontem, eu estou nutrindo, gerando, sonhando com vocês e com o nosso encontro. Glória a Deus. Tenho certeza que essa noite vai marcar nossas vidas. Amém? Gente, foi engraçado. Eu vou te contar o resto da história, porque vai combinar com a minha mensagem. A gente já estava pronto, arrumadinho. Eu ia, inclusive, almoçar com seus pastores. Aí eu pensei assim, já vou no carro arrumadinha, vou com o estômago pronto para o almoço. Aí eu recebo essa notícia. Nos preparamos, falamos assim, não, a gente não vai deixar esse dia por baixo. A gente vai fazer algo incrível acontecer. Vamos recuperar o valor desse dia. Então a gente se arrumou e saiu para poder almoçar num restaurante legal. Fomos, aí o restaurante a gente ia de barquinho, numa ilha. Incrível, gente. Paramos naquela golden hour maravilhosa para comer. Mas só nas fotos tão maravilhosa, né? Porque presencialmente estava a agitação das crianças ali que ninguém viu nas fotos. Nós estávamos lá comendo. E aí o Sião, meu filhinho, fala assim, mãe, deixa eu ouvir uma historinha no seu celular, um podcast que ele gosta de ouvir. Aí eu falei, tá bom, deita aí, vai descansar, meu filho. Aí deitou. Gente, o menino me derruba o celular dentro do rio da ilha. Aí eu pensei, Senhor, só me faltava essa. No mesmo dia que eu esqueço a agenda, eu troco o dia da agenda, que eu estou pronta para ir no carro, as malas no carro. Aí o celular e meu marido, gente, homem de Deus, tira a camisa, entra no rio, cheio de jacaré. As pessoas, mas tem muito jacaré. Aí ele, mas o barqueiro está cobrando R$800 para recuperar esse celular. São minhas férias. Não vou perder as férias. Desceu, foi lá, resgatou o telefone, está aqui para a glória de Deus. Funcionando perfeito. Mas eu pensei, só me faltava essa. Você já se pegou em algum momento pensando, só me faltava essa? Não é possível. Era só o que me faltava. E adivinha, a mensagem já estava pronta, mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Abra comigo sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Só para que você possa acompanhar, eu vou contextualizar você. Essa história conta para nós. Cadê o tecladista? Amigo, fica comigo, fica comigo. Gente, me abandonaram aqui, fica comigo. Vamos lá, vamos construir um ambiente aqui. Vamos manter nosso coração em plena expectativa. Eu amo quem fala, ele anestesia, eu opero com a palavra. Então vamos juntos. Mas esse texto fala sobre a viúva, que era esposa de um homem que fazia parte da escola de profetas. E essa mulher, ela procura por Eliseu e diz para Eliseu, meu senhor, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, vem o credor e ele quer me tomar os meus 2 filhos por escravo. E Eliseu pergunta a essa mulher, como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? A resposta dela é, a sua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Uma pequena botija de azeite. E a direção que Eliseu dá para essa mulher é que ela vá, recolha vasilhas, e ele diz, peça vasilhas aos seus vizinhos, peça muitas vasilhas, então entra na tua casa, fecha a tua porta com os teus filhos e derrama dessa botija nas vasilhas que você reunir. Essa mulher assim faz. E ela vai derramando até o ponto que ela diz, me traz mais uma vasilha. E a resposta que ela tem é, acabaram todas. E então, o azeite cessa. Nesse momento,
ela volta ao profeta. Acredito que com um grande testemunho. E ele diz para ela, agora vai, vende, e do que sobrar, vocês ainda vão viver. Meu Deus, esse texto, ele é tão conhecido por nós. Mas eu oro que hoje a nossa experiência com ele não seja com o que a gente conhece, mas com o que a gente lê. Às vezes a gente tem tanto contato com a palavra, amém? A Bem-vinda é uma igreja que tem muito contato com a palavra. E desse contato a gente lê aquilo que a gente já entende. Mas Deus tem revelação para nós a cada vez que nós nos aproximamos das Escrituras. E hoje, eu quero que você olhe para a dor que aquela mulher se aproximou daquele profeta. Uma dor que eu e você, de muitas formas, conhecemos muitas vezes. Ela disse, olha, a situação já estava difícil. Já existia dor. Já estava complicado. Mas agora, porém, vem uma adição de problema. Parece que é coisa atrás de coisa. Já estava difícil, mas é batalha atrás de batalha. E eu ainda tenho que lidar com isso. Já estava complicado. E eu ainda tenho que pensar em como resolver. Às vezes eu não tenho nem a ver com a história. Mas eu ainda tenho que me envolver. Quem já passou por esses momentos, gente? Eu não sei qual advérbio de adição tem aí na sua Bíblia. Mas todos nós temos aquele agora, porém. Que é basicamente essa soma de coisas que nós sentimos ser maior do que a nossa própria capacidade de lidar. Essa soma de coisas que a gente pensa, Senhor, a partir daqui eu não sei como administrar. E essa mulher aqui traz para nós revelações preciosas que nos instruem como Deus quer se mostrar um Deus auxiliador para nós. Ele te trouxe aqui, eu creio, para te lembrar que na sua fraqueza Ele te faz forte, te fortalece. Ele te trouxe aqui para recordar ao seu coração que onde os seus limites são ultrapassados, a graça dele é disposta a operar. A presença dele é disposta a estar naqueles lugares que a gente diz, eu não consigo mais. Ele consegue, ele pode, ele é suficiente. E por mais que esse mundo diga para nós que nós precisamos dar conta e nós precisamos ser a fortaleza, eu quero te encorajar e te lembrar nessa noite que o que você precisa fazer é dar sua vida a quem dá conta. É realmente render sua confiança àquele que é sua fortaleza. Aquele que é um lugar seguro. Aquele que é uma resposta para todos nossos agora, porém, como vai ser? Agora, porém, é além do meu limite. Só me faltava essa. Tá comigo? Quero te chamar para esse lugar de dependência nessa noite. Percebe que o profeta faz duas perguntas para ela, como eu te falei. Ele pergunta para ela, como eu posso te ajudar? O que você tem na sua casa? Mas olha que interessante, só existe uma resposta para essas duas perguntas. São duas perguntas diferentes, mas só tem uma resposta. Ela diz, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Talvez esse seja seu coração nessa noite. Você saiba responder o que você tem. Eu tenho um fio de esperança. Eu tenho um coração disposto a crer um pouco mais. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode me levar para as asas de um novo tempo, renovar minha esperança, mudar a minha sorte.
Mas talvez assim como aquela mulher, você nem saiba, Deus, como você pode me ajudar? Você não sabe exatamente os caminhos que Deus vai usar. A forma como Ele vai fazer. Então hoje eu quero falar com você sobre esse como. Como acessar esse lugar de derramar, que é muito mais do que um lugar de uma provisão natural apenas. Mas um lugar de derramar, onde a sua confiança é apresentada ao Senhor, assim como aquela mulher fez diante do profeta. Recorreu com tamanha dependência e encontrou resposta. Como acessar esse lugar que eu tenho buscado, esse lugar que eu tenho crido, esse lugar que eu tenho desejado, de sair da falta, seja ela qual for, para o derramar, da secura para a abundância, da dor para a paz. Como? Eu te garanto que se você hoje apresentar esse nível de dependência, esse nível de desejo, esse nível de fome, o Senhor é disposto a responder. Amém? O Senhor tem falado ao meu coração sobre novas medidas. Novas medidas. Novas medidas. Deus não quer que você tenha uma pequena botija de azeite para sempre. Talvez você já tenha vivido experiências marcantes. Talvez você já tenha vivido suas histórias com Deus. Mas adivinha, Ele quer te dar novas medidas. Aquelas que desejam, ergam sua mão. Ergam sua mão, vamos clamar por isso, Senhor. Nessa noite, eu declaro novas medidas sobre a vida das minhas irmãs. Novas medidas naturais e novas medidas espirituais. Uma noite de romper, Deus. Uma noite de romper aquilo que não tem sido feito na própria força. Eu declaro que pelo Espírito será alcançado. Pelo Espírito será acessado. Uma noite de resposta em nome de Jesus. Para alcançar novas medidas, a gente precisa romper algumas coisas. E é isso que eu quero falar com você. E talvez você se encaixe dentro de algumas delas. Talvez elas sejam exatamente a resposta que você precisa. Mas por favor, abra o seu coração. A primeira barreira que a gente precisa romper para entrar em novas medidas é a da limitação. Mulher tem um dom de limitar, né, gente? É ou não é? É um dom natural da mulher. Às vezes natural até demais, né, gente? A gente limita o quê? Limita o pai na hora do ritual noturno de sono. A gente limita o lazer do homem. A gente limita, às vezes, a nossa disposição de amar e de se relacionar umas com as outras. A gente limita, a gente tem esse dom natural de limitar. Às vezes a gente usa demais, mas certamente é um dom. Mas às vezes a gente começa a extrapolar e limitar até onde Deus pode ir com a gente. O que Ele pode fazer em nós e através de nós. Mas, fica comigo. No versículo 2 a palavra diz que quando Eliseu pergunta como eu posso te ajudar, diga-me o que você tem em casa. Essa mulher quase derrapou nesse lugar. Ela fala, não tenho nada. Além de uma botija, além de uma vasilha de azeite. E essa limitação, muitas vezes inibe com que pessoas vivam em Deus aquilo que Ele tem para elas. Quase inibiu Jessé de apresentar Davi. Está comigo? Quase. E não é fácil realmente. Você olhar para quem você é, o que você tem, o que você naturalmente pode, e falar, isso é suficiente diante de Deus. É desafiador, mas a gente tem testemunho na palavra de que é válido, de que dá certo.
Aquele menino no momento da multiplicação, ele é um exemplo que não foi inibido por uma limitação natural de apresentar o pouquinho que ele tinha, seus 5 pães e 2 peixinhos, e ver Deus multiplicando abundantemente mais do que ele mesmo. Então eu quero te falar nessa noite, se você tem uma vasilha, minha irmã, se você tem uma vasilha, pode ter pouquinho azeite, mas se você tem uma vasilha, apresenta. Para de esconder as suas vasilhas do Senhor. Para de esconder o pouco que você tem do Senhor. Ele é grande. Você não precisa ser. Ele é suficiente. Não está sobre você a pressão de ser. Ele é capaz. Sobre nós, o que nos cabe, crer. Uma vasilha é uma vasilha. Simples, né? Deus falou isso comigo. Falou, você vai levar uma mensagem, a mensagem mais simples do mundo. Foi o que ele botou no meu coração. E ele queria isso. Eu confesso para você que eu não queria. Falei, Deus, tem aquela mensagem de conferência. Falei, aquela eu já quase memorizei os versículos. Aquela vai ser maravilhosa. Deus, a mensagem mais simples do mundo. Eu falei, não, Deus. Meu marido sabe, até o último dia eu estava... Ele, minha filha, o que está acontecendo? Você prega toda hora, por que você está lutando com a mensagem? Eu falei, porque eu não quero pregar a mensagem mais simples do mundo. Mas Deus falou para mim que Ele queria simplificar algumas coisas para você hoje. Porque existe uma diferença enorme entre saber e desfrutar, não é? Às vezes a gente sabe, a gente escuta, a gente... repete vez após vez esses ensinamentos, mas entrar neles nem sempre é tão fácil. Então o Senhor falou, vai fazer diferente hoje. Não é para a mensagem ser performática, não é para a mensagem ser algo assim elaborado, faz simples. Hoje eu quero falar sobre como simplificar as coisas. Uma vasilha é uma vasilha. E fé, até do tamanho de um grão de mostarda, é fé capaz de mover montanhas com Deus. Eu quero dizer, apresenta a sua fé hoje, mesmo com o cenário que você tem nas mãos. Mesmo com o histórico que tem diante de você. Mesmo diante do que você considera ser insuficiente, intransponível. Deixa as réguas. É disso que eu estou falando. Rompe com a limitação. Abandona as suas réguas. Para de medir. Para de medir a si mesma. Para de medir sua capacidade. Para de medir a sua fé. Porque às vezes a gente se pega tanto pensando na fé que tem que ser suficiente. E a gente está medindo só a fé. Para de medir seus problemas. Abandona as réguas, deixa-las do lado de fora, não se limita ao conhecimento, não se limita às suas habilidades, não se limita aos seus recursos, não se limita à sua notoriedade para viver seu propósito, não se limita à sua idade, não se limita à influência que você tem hoje, não se limita às probabilidades, não se limite. Deixa Deus falar sobre você. Deixa Deus dizer o que Ele pode ou não fazer. Deixa Deus te mostrar o que é possível. Amém? Lembra disso, se você puder lembrar. Só de uma frase hoje, só de algo hoje, lembra. Que Deus nunca precisou de algo grande para fazer grandes coisas. Deus nunca precisou de algo grande para fazer grandes coisas. Ele faz rios no deserto. Ele faz água sair de rocha. Ele faz o que a água virar vinho. Ele faz pães insuficientes no deserto multiplicarem e alimentarem uma multidão. Ele não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Se você tem olhado para a sua vida e falado, quer saber? Eu não sou grande coisa não. Tem alguém mais capaz.
Tem alguém mais eloquente? Tem alguém mais influente? Tem alguém mais provável para isso? Joga as réguas para fora. Deixa Deus falar sobre destino para você. Deixa Deus falar sobre o querer dele para você, sobre a vontade dele para você, sobre a suficiência dele em você, sobre a fidelidade que ele tem com sua palavra. Não permita que seus argumentos, e a gente é bom de argumentar, é ou não é? Não permita que seus argumentos te roubem daquilo que o Senhor te presenteou para viver. Daquilo que Ele escreveu a seu respeito. Porque a graça de Deus é realmente aquilo que a gente olha e fala: nossa, inconcebível. É a graça de Deus. Então não espera que seja algo concebível para que você venha receber. Não espera que os caminhos que Deus tem para você, para te abençoar, para fazer acontecer, para suprir sua casa, para realizar sonhos do teu coração, para se mover na sua família. Não espera que você olhe e fale assim: agora parece que é concebível que Ele vai fazer. A graça tem medidas inconcebíveis. É aquilo que a gente olha e fala: não tem como, tem. Mas não tem como, tem. Se a sua vida, ela vive nos limites das suas mãos, ela vai ter as proporções das suas mãos. Mas se os seus limites estão no Senhor, se as suas arestas estão no Senhor, se o que é possível ou não, o que é viável ou não, o que vai acontecer ou não depende somente do Senhor. E se a sua vida está nas mãos do Senhor, quais vão ser as proporções divinas? Proporções divinas. É bom ouvir de Deus. É bom ouvir de Deus. Não quero só falar para você hoje. Não quero só falar daquilo que eu trouxe. Deus está falando agora. No seu coração. Além das minhas palavras. Ora fralarara xerelelele sororos. Ora mananaera lararara larash. Ora lararara lararara sororos. Não são os vasos que colocam sobre si honra, desonra, fins nobres, fins não nobres. Ora mananaera lararara sororos. Ora mananaera lararara sorombrolororos. Romananaera larasso. Os vasos não se separam para os fins, mas os vasos se mostram moldáveis. Mas os vasos se mostram irrigados, se mostram cheios, se mostram molhados do Espírito. E como respondem as mãos do oleiro, é o que os prepara para o seu fim. Está comigo? Você está comigo? Que o Senhor te trouxe aqui para falar. Eu creio que eu falo isso da parte de Deus. É que não é você que vai botar limites do que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na sua profissão, no seu lar, no seu ministério, olhando naturalmente para essas coisas e dizendo: até aqui vai, dali para lá não é para mim, dali para lá não é para a gente, dali para lá a gente não alcança. Abre teus olhos para sonhar em Deus. Abre teus olhos para ver em fé. Abre teus olhos para enxergar aquilo que Deus está colocando diante de você.
esse seu coração estiver irrigado, molhado no Espírito, Deus é capaz de dar os limites dele. Deus é capaz de fazer do jeito dele. E a maneira de Deus é boa, perfeita e agradável. A maneira de Deus é muito melhor. Mas além disso, tem algo mais que a gente precisa romper. E é com a nossa vergonha. Olha o que aconteceu com essa mulher. Eliseu diz para ela: olha, vai até os vizinhos e pede potes. E mais, ele diz: peça muitos. Que vergonha. Que constrangimento. Uma mulher que claramente tinha falta, pedindo por potes. Uma mulher que claramente não tinha condições, fica comigo. Uma mulher que claramente não tinha condições, se enchendo de expectativa. Uma mulher que naturalmente não podia encher aqueles potes, se expondo em fé. Isso é forte, igreja. Não é fácil tomar essa posição. Não é fácil se apresentar como uma mulher diferente no mesmo lugar. Não é fácil diante dos mesmos dias, dos mesmos limites, dos mesmos problemas, dos mesmos desafios, do mesmo casamento, das mesmas dificuldades, se apresentar de uma forma diferente. Mas eu quero te encorajar hoje, eu faço isso por parte da palavra. E se é por parte da palavra, é porque é possível. Ande como quem é revestida de resposta. Ande como quem tem aquilo que você não vê. Seja notável na sua fé. Seja notável. Muitas vasilhas para muito derramar. Ajunte seus potes. Oh, aleluia, ajunta teus potes. Ajunta teus potes, como você nunca antes fez, pastora. Isso é me encher de expectativa. É mesmo? É mesmo? Do que você deveria se encher, se não de expectativa, diante de um Cristo ressurreto, diante de um Pai de amor, diante de um Deus disposto, do que você deveria se encher. Expectativa só dá errado quando está no lugar errado. Mas eu quero dizer, junta teus potes. Se levanta de uma maneira diferente. Pode ser difícil, sabia? Pode ser constrangedor. Se você realmente aplicar. Pode ser desafiador. Se apresentar de uma forma mais obediente. De uma forma mais sábia. De uma forma mais ousada. Mais vulnerável. Eu lembro quando Deus mudou esse tom na minha vida. Eu lembro exatamente quando a luz e a revelação de Cristo realmente se expandiu no meu interior. Já andava com Deus, mas houve um momento onde Deus falou: não dá mais para você andar e conceber coisas que não são a minha realidade para você. Não dá mais para você desperdiçar daquilo que eu tenho. Não dá mais para você agir como se você não soubesse o que é possível para aquele que crê. Houve um momento, e eu lembro quão específico foi. Falar diferente diante das pessoas. Falar diferente do meu interior. Pensar diferente. Me condicionar diferente. Mas adivinha? As vasilhas só vão se encher dependendo de quantos a gente trouxer. A gente só vai ter a medida do que a gente apresentar para Deus. A gente só vai ter a medida. E eu creio que eu estou entre mulheres que querem uma nova medida. Das novas vasilhas que nós colocamos diante de Deus. Da nova esperança, da nova porção de fé. Da nova expectativa. A gente precisa abrir espaço notável, como aquele mover daquela mulher foi notável, diante de todos que estavam ali, que a conheciam, que conheciam o seu histórico, que conheciam suas dores, que conheciam seu luto. Igualmente a gente precisa abrir um espaço notável na nossa vida.
Pastor, você está falando isso que você não sabe. Como eu vou responder diferente dentro do meu casamento? Como eu vou sonhar diferente ou falar diferente dentro do cenário soterrado que meu coração está? Meus poços cheios de problemas. Eu vou aplicar quando o cenário for melhor. Eu só preciso conseguir submergir, respirar, e eu vou correr com essa mensagem. Eu não vou tirar de vista aquilo que Deus tem para mim. Mas foi exatamente assim que Deus colocou a sua palavra para nós, quando nós estávamos perdidos em nossas transgressões, em nosso pecado, soterrados no lamaçal da nossa vida. Ele disse: creia. Então, por que agora o crer vai ser aplicado no cenário bom e não no cenário difícil? Se você crê que Jesus te salvou para a eternidade, creia que Ele te salvou do seu hoje também. Se você crê que Jesus está preparando um lar celestial para você, creia que Ele também está cuidando do seu lar aqui. Se você crê que Deus quer te levar para um lugar onde não há dor, não há morte, não há choro, porque a personalidade de Deus mudaria sobre os seus dias daqui? Ele é o mesmo, com as mesmas promessas. Mas a fé é crer agora. Noé, gente. Noé também precisou enfrentar esse medo. Esse tipo de vergonha, né? A vergonha de estar construindo no seco. Mas não foi só ele. Pedro precisou enfrentar a vergonha de quê? Colocar os pés para fora do barco na frente dos outros discípulos. Nem sempre a gente pensa por esse lado das histórias. Mas todo mundo precisa vencer o seu constrangimento, todo mundo precisa vencer a sua autopreservação, todo mundo precisa vencer a sua imagem, vencer os seus costumes. Você imagina os discípulos, quando Jesus fala para eles: avisa a multidão para que se sente, porque eles vão comer. Que peso de responsabilidade, que constrangimento eles não precisaram enfrentar no seu movimento de fé, para dizer: olha, eles estão vendo que não tem nenhum caminhão de comida aqui, que não tem cestos e mais cestos, mas eu vou me expor. Você imagina Abraão, quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Você acha que ele não ficou com vergonha como pai de dizer: o Senhor proverá? De não ter essa resposta, de não saber exatamente como Deus iria fazer. E se a gente vai além, o próprio Jesus, permanecendo na sua posição esperada por Deus na cruz, teve que ouvir outros questionando por que ele não descia. Tudo bem, ele estava certo do que ele estava fazendo, mas você acha que não foi constrangedor ouvir aquelas palavras? Ouvir aquelas afrontas? Com certeza, mas quem tem compromisso com a palavra não tem compromisso com o ego, não tem compromisso com o orgulho, não tem compromisso consigo mesmo, tem compromisso com Deus. E sabe, fé não é algo estático dentro do nosso coração. Fé não é algo que fica parado aqui. Deus, olha a minha fé, eu exponho a minha fé. Não. A fé é uma expressão diante de Deus. A fé fala, a fé se move, a fé chama a existência. A fé confessa. A fé anda em realidades não vistas. E a preservação, que é esse lugar de ficar tentando proteger, né, nosso coração da exposição, proteger nosso coração da expectativa, proteger nosso coração do buscar. A preservação, ela pode até nos guardar diante das pessoas, mas ela nos mantém no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, na mesma medida, na mesma falta, nos mesmos dilemas. Mais fé. Minha irmã, mais fé. Fé move em Deus o que ninguém poderia fazer naturalmente.
peça muitas vasilhas. Peça muitas. Deseje de forma notável. Chama a atenção de Deus. Remova os telhados que você precisar para descer até Jesus. Suba na árvore que precisar e que te competir para mostrar algo notável para Ele. Grita mais alto o nome de Jesus, filho de Davi. Para que Ele te veja, tenha compaixão de você, encontre a sua fé aplicada diante dEle e responda do céu com medidas maiores do que você pede, do que você sonha, do que a sua pequena medida de azeite poderia fazer. E por fim, eu falei, a gente precisa romper com as nossas limitações. A gente precisa romper com a nossa vergonha. A gente precisa romper com a nossa perspectiva. O texto diz que Eliseu aconselha aquela mulher a entrar em casa com seus filhos, fechar a porta. Repete comigo, fechar a porta. Derramar aquele azeite em cada vasilha e ir separando conforme for enchendo. Tem duas coisas aqui importantíssimas. As mais simples do mundo. Eu te falei que ia ser simples. A primeira é que ele disse para ela fechar a porta. E isso indica para nós um lugar de guardar o nosso coração. De guardar a nossa fé. De guardar a nossa expectativa. Fechar a porta é guardar nosso coração do ceticismo. Fechar a porta é guardar nosso coração das opiniões. Fechar a porta é guardar nosso coração dos espectadores. Fechar a porta é dizer, eu só vou me mover, segundo diz Romanos, pela voz que testifica ao meu interior que eu sou filho de Deus e por isso sou guiado por Ele. E esse texto é incrível, ele continua dizendo, vá separando as vasilhas conforme você for enchendo. Separe as que forem cheias. E eu creio que Deus não estava falando isso só para ensinar a gente sobre organização. Eu creio nisso. Existia um propósito específico. É o Senhor falando sobre a nossa perspectiva. É o Senhor falando, não perca de vista os meus feitos. Não perca de vista o que eu estou movendo. Não permita que o cenário bagunçado te impeça de entender a disposição que eu tenho de fazer e continuar fazendo por você. Aquela mulher ia enchendo e separando. Enchendo e separando. Então iam se esvaziando as vasilhas. Iam ficando as vasilhas vazias. E aumentando o número das vasilhas cheias e preenchidas milagrosamente. Aquele lembrete. Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. E além disso, Ele não precisa de um cenário favorável para fazer o que Ele quer fazer. Ele precisa que a gente tenha a perspectiva certa. A perspectiva da palavra. A perspectiva das promessas. Ele precisa que a gente olhe para as vasilhas que Ele já encheu e creia que Ele continuará enchendo. Que a gente olhe para as vasilhas que Ele já encheu e permita a nossa esperança ser acrescentada. Ah, mas é outro cenário, mas Ele faz no mar revolto. Ah, mas é outro cenário, mas Ele faz no deserto. Ah, mas é outro cenário, mas Ele faz onde há seca. Ele faz onde há ossos. Ele faz no Egito. Ele faz no Carmelo. Ele faz. E eu olho que sua perspectiva nessa noite saia desse lugar de dor, de luto que aquela mulher estava. E entre no lugar de luta, o bom combate da fé. O bom combate da fé. Que sua perspectiva saia de um lugar de dor para um lugar de derramar. Para um lugar de seca para um lugar de abundância. De um lugar de receio para um lugar de vitória. Eu tenho ensinado meu filho a confessar cada dia. Pois em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos os dias eu falo, filho, declara Romanos 8, vamos. E ele fala,
Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a gente adulta, cheia dessa revelação, às vezes permite essa perspectiva sair diante de nós. E começa a faltar. Vai falar, era só o que me faltava. E a gente começa a somar, né? Um dilema atrás do outro, era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para, em vez do seu lamento, na sua fragilidade, dizer era só o que me faltava, dizer eu tenho exatamente o que me faltava para sair desse lugar. Eu tenho exatamente o que me faltava para me levantar em alegria. Eu tenho exatamente o que me faltava para me levantar em esperança. Eu tenho exatamente o que me faltava para me levantar em força. Para sonhar, para crer, para me alegrar, para confiar. Eu tenho as promessas, eu tenho a palavra infalível, eu tenho o sacrifício consumado, eu tenho um Deus disposto. Minha irmã, tem uma perspectiva que a gente precisa mudar na nossa vida, é a perspectiva de órfã. Nós não somos filhas órfãs. Nós não precisamos viver como filhas órfãs. A palavra vai dizer para nós, mais um versículo que eu amo, ensina o Senhor a confessar, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. E continua dizendo que se um filho pede por pão, um pai não vai dar para ele pedra. Se um filho pede por peixe, o pai não vai dar serpente. Se um filho pede por ovo, o pai não vai dar para ele escorpião. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus? Sendo bom, não vai derramar do seu espírito, do seu azeite, da sua unção para aqueles que lhe pedirem. Meu Deus, esse texto, apontando para Cristo, diz para nós um detalhe tão importante. Ele diz que Eliseu diz para ela, pague as suas dívidas com esse azeite. E depois, você e seus filhos viverão do que sobrar. Isso é uma indicação para nós. Isso é uma revelação para nós. De que o nosso Deus, Ele não só ao entrar na nossa vida, ao entrar nos nossos conflitos, ao entrar nas nossas batalhas, Ele não só quitou as nossas dívidas, Ele nos deu abundância de vida. Ele fez um sacrifício abundante, não só para te resgatar do inferno eterno, mas para te resgatar de viver um inferno nessa terra. Para te permitir viver a vida abundante que Cristo declarou ser. E o texto também diz algo apontando para o Espírito Santo, exatamente nesse trecho, onde ele diz, vai e vende. O que deixa entender que outros, vão desfrutar do azeite. O que deixa entender que outros vão consumir. Aquilo que você vende não é mais seu. Mas você e seus filhos. Pegou? Mas vocês e seus filhos vão desfrutar do que sobrar. Líderes dessa casa, pastores dessa casa, ministros dessa casa, esse é um forte encorajamento para vocês. A porção do Espírito, a medida do Espírito, não é só ao ponto em que outros desfrutam, ela também te sacia. Ela não te esgota, ela superabunda sobre você. Querido, se você tem se doado, se você tem se entregado para cumprir o propósito de Deus, e tem pensado, Senhor, me sinto esgotada. Senhor, parece que tudo está sendo sugado de mim.
Lembra disso. A medida de Deus é uma medida que não apenas serve outros, mas é uma medida que nos sacia. Amém? Se coloca de pé. Quero orar por você. Deus não quer só livrar outros do credor. Deus quer que você seja saciada nessa noite. Deus quer que você seja suprida nessa noite. Deus quer que você seja cuidada nessa noite. E se você deseja hoje esse derramar, se você precisa, assim como aquela mulher, desse derramar, eu quero te encorajar a derramar você, seu coração diante de Deus. Derramá-lo em fé, sabendo que Ele quer encher vasilhas aqui. Meu Deus, o Senhor quer encher vasilhas aqui. Quanto você pode apresentar para Ele hoje? Quanto espaço há no seu coração? Quanta fome há em você? Quanta dependência existe no seu interior hoje? Tem um louvor antigo, né, que diz: só eu sei do que eu preciso. Só você sabe do quanto você precisa, do que você precisa. Mas se essa mensagem foi para você, ardeu no seu coração, quero convidar o louvor, a gente vai ministrar mais um pouco, mas eu quero orar por você, minha irmã. Se você é hoje a pessoa que precisa desse derramar, se ainda tem fome, se ainda tem sede no seu interior, se você precisa acessar um derramar sobrenatural de Deus, se a sua botija tem apenas um pouco de azeite, e você diz: eu quero mais, eu entendo que eu preciso de mais, eu quero orar por você. Apenas permita nesse momento o Espírito Santo falar ao seu coração. Apenas permita nesse momento o Espírito Santo ministrar o seu interior. E começa você, com as suas palavras, a se derramar. Oh Deus, nessa noite, não apenas minhas irmãs, Deus, mas eu me coloco aqui, desejosa por mais, um derramar fresco de unção, um derramar fresco da tua porção, um derramar fresco demais de ti, Senhor. No nome de Jesus, comece a clamar, comece a gerar, comece a puxar do Espírito. Comece a entrar nesse ambiente, nessa fonte inesgotável.